Você se lembra da primeira vez que ouviu que Chaves seria transmitido por um canal do Grupo Globo? Ah, não tenho tanta boa memória assim. No último 21 de maio, completou 4 anos da estreia de Chaves e Chapolin no Multishow. E hoje você vai ficar sabendo de muitas coisas interessantíssimas sobre essa transmissão e que você não viu em lugar nenhum. Nossa, fiquei sem ar. Então não mude de canal mesmo com esse narrador muito chato e vem com a gente. Bora começar com uma notícia que deu o que falar quando foi divulgada. No dia 30 de janeiro de 2018, muitos lugares anunciaram que as séries Chaves e Chapolin tinham sido compradas pelo Multishow e seriam exibidas na TV paga. Para quem não sabe, o Multishow é um canal do Grupo Globo, sendo mais específico da Globosat, que também é dona do Viva, do GNT, do Globo, do Sport TV, e enfim, muitos outros. Recentemente, a Globosat mudou de nome para Canais Globo, só que como a proposta continua sendo a mesma, sempre que a gente precisar se referir aqui, a gente vai falar Globosat mesmo, beleza? De acordo. Então, para resumir, a Globosat é como se fosse uma network, um departamento do Grupo Globo. É importante explicar isso detalhadamente, porque quando essa notícia surgiu, muita gente acreditou que Chaves e Chapolin iam passar na Globo mesmo. Eu não acredito em tais milagres. E aí já começou a piração. Ficaram pensando que Chaves ia entrar no horário que era a TV Globinho, que Chaves ia entregar o Ibope para Ana Maria Braga, que Chaves ia ser colocado no lugar do Jornal Nacional, que Chaves ia virar novela das 9. E aí, como você já sabe, isso é uma belíssima Uma calúnia! Uma calúnia! Até mesmo porque, galera, nem seria possível Chaves passar na Globo por ser outro canal aberto. E naquela época, quem tinha os direitos de passar o seriado na TV aberta era o SBT, que aliás até tirou uma com a cara do Multishow, soltando que ninguém precisava pagar para ver Chaves, porque na emissora do Silvão era tudo de graça. E Laia, olha que audácia, hein? 50 por 40, 30 por 20 e 10. Eu tô de graça. Ah, obrigada, Kiko. Mas vamos falar a verdade. Eu sei que Chaves é a cara do SBT, eu sei que 99% dos fãs de Chaves e Chapolin conheceram os seriados pelo SBT e tudo mais que você pode argumentar. Mas o Multishow exibir os seriados não é nenhuma coisa de outro mundo, até mesmo porque naquela época os direitos eram da Televisa. E essa não seria a primeira vez que a gente veria Chaves fora do SBT, pois os conteúdos já haviam sido transmitidos em Cartoon Network, TLN, também rolou no Boomerang, na TBS, então por que não no Multishow? Se a gentalha vai a Acapulco, de marra nós também vamos. E aí talvez você esteja pensando, tá, Renan, muito bem, já entendi que não tinha problema nenhum Chaves passar na Multishow, só que pra que eu ia querer ver as coisas lá no Multishow se eu já tinha visto tudo no SBT? Qual a diferença? E para responder essa pergunta, eu vou te fazer uma outra pergunta. Não sabe que só os idiotas respondem uma pergunta com outra pergunta? Em 2018, quantos episódios de Chaves você acha que o SBT transmitia? 29. Não chega a ser tão pouco assim, mas eu vou te falar que o SBT exibia muito menos do que o seriado tem de verdade. Segundo o que está registrado no site da Ancine, o SBT tinha direito de exibir 240 episódios de Chaves. Entendeu? Ancine? Entendeu nada, né? Mas eu não. Não? Sempre que uma emissora vai exibir alguma coisa, seja novela, um programa, uma série, um filme, ela tem que registrar programa por programa na Agência Nacional de Cinema. Basicamente é um órgão que regula os conteúdos audiovisuais que são transmitidos e produzidos aqui no Brasil. Ficou mais fácil agora? Caramba, professor Girafales, o senhor me tirou as palavras da boca! Só que assim, entre esses 240 que o SBT tinha e poderia exibir, muitos deles mal viam a luz do dia. Quer ver só? Se você ver essa cena, com certeza você vai falar que viu no SBT milhões de vezes. Higiênicos churros da Dona Florinda. Ai, que droga! É ridícula! Mas o mesmo não acontece com essa cena aqui. Ou então, com essa. Parem já com isso!
Então dá pra concluir que dos 240 episódios que o SBT tinha e poderia exibir, ele ficava passando ali mais ou menos uns 130, 150, sei lá, um chute bem básico. Não dá pra ter um número muito cravado de quantas vezes passou cada episódio. Só que a quantidade de episódios que a Televisa vendia passava dos 270. E aí o Multishow comprou todos. Ainda bem. E com Chapolin a diferença foi até maior. Se o SBT estava passando ali cerca de 100 episódios do Polegar Vermelho, chutando novamente, o Multishow foi lá e comprou os 250, que é o número oficial da Televisa. Fora que, vamos combinar que Chapolin mal passava na emissora do Seu Silvio já há muitos anos. É só quando tinha férias, aí o pessoal não sabia o que pôr, aí vinha lá do nada e começava Chapolin no meio, sei lá, de uma quarta-feira, mas enfim, isso é assunto para um outro vídeo. Se aproveitam de minha nobreza. E aí o Multishow chegou com duas propostas inovadoras. A primeira delas era exibir esses episódios tudinho em ordem cronológica, coisa que o SBT nunca fez. E a segunda era disponibilizar o áudio em espanhol para quem apertasse a tecla SAP. Assim, quem quisesse conferir como eram as vozes originais dos atores, podia apertar só um botãozinho e ver tudo ali. E também tinha aquela facilidade para quem era estrangeiro, né? O que você disse, Chaves? Me escapuliu. Não me diga. ¿Qué dijiste, chavo? Se me chispoteou. No me digas. Então, só para recapitular, naquela altura a gente já tinha a compra de todos os episódios dos seriados, exibição em ordem cronológica e tecla SAP. Estavam deixando a gente sonhar. Quer que eu te belisque? Sim, é que eu quero saber se estou dormindo ou acordada. E a estreia aconteceu no dia 21 de maio de 2018, numa festividade absurda. O TVZ, que é uma das atrações mais famosas do canal, foi todinho dedicado ao universo CH. Exibiram clipes, receberam convidados e até mesmo o Edgar Vivar deu uma palhinha por lá. Foi tudo muito bacana. O ator marcou presença no Rio de Janeiro só para prestigiar essa estreia. E na ocasião, o canal organizou um evento que reuniu fãs, dubladores e até mesmo o Barrica de paletó. E esse evento contou até mesmo com a exibição de episódios num telão de cinema, sabia dessa? Na TV, como a estreia seria com as primeiríssimas edições das duas séries, Chaves estreou com balões e Chapolin com a Casa Mal-Assombrada. Mas a senhorita é um fantasma. Como vai ser um fantasma? Mas então o que ela é? Uma louca que escapou do carnaval? E é por isso que eu já quero lançar a palavra-chave de hoje, hein? Você ficou animado para essa estreia? Ficou entusiasmado, pensando como seria? Ou então você não viu por lá, você só soube depois? Ou então você nem tinha TV paga e não conseguia assistir o Multishow? Me conta como foi sua experiência nesse momento que eu tô curioso para saber. E a gente imagina que todo mundo que ficou ansioso teve que aguentar o dia inteiro com esse sentimento, porque Chaves começou passando somente às 11 da noite e ia até meia-noite. E é claro que para quem precisava acordar cedo no dia seguinte ou então estava trabalhando naquele horário, a coisa ficava meio complicada. Por isso, o canal disponibilizou alguns horários de reprise. Nos últimos tempos, Chaves estava passando às 8 da manhã, 1 da tarde e 6:30 da tarde. E Chapolin passava às 3 da manhã, 8:30 e 4 da tarde. Ou seja, o horário era o que não faltava. Que legal! Dias de 16 horas. E o melhor de tudo é que os episódios também ficavam disponíveis no streaming do canal, o Multishow Play. Aliás, eu contei lá atrás que o Multishow estava trazendo um número de episódios muito legal pro Brasil, né? Isso você já disse. E eu até comentei daquela coisa de que você pudesse pensar que já tinha visto tudo no SBT e tal, mas o Multishow trouxe muita coisa que era inédita. Lembra daqueles episódios que a gente começava a assistir e aí no melhor momento, quando tava indo pro desfecho, tudo cortava sem mais nem menos e a gente ficava meio sem entender nada? Pois é, o Multishow exibiu tudo. Agora sim ficará dormindo para sempre. Ao todo, o canal transmitiu 39 episódios inéditos de Chaves e inacreditáveis 100 episódios que ninguém conhecia
de Chapolin Colorado. E eles também fizeram um negócio muito legal de respeitar a dublagem clássica que a gente viu no SBT durante décadas. E única e exclusivamente nos episódios inéditos, eles precisaram fazer um novo trabalho de dublagem. Então, isso ficou a cargo dos estúdios Som de Veracruz e Unidub. Os dubladores clássicos retornaram aos seus papéis e os falecidos precisaram de uma substituição. As vozes do Chaves e Chapolin ficaram com o Daniel Miller, que mandou benzaço. Silêncio, minhas anteninhas de vinil estão detectando um pedido de ajuda. Sigam meus mãos! O Mestre Linguiça ficou com a voz do Mauro Ramos, que é muito famoso por ter dublado o Pumba do Rei Leão. Não, Chaves, não é semáforo. É sonífero. Isso. O Sr. Barriga e Nhonho ficaram com o Gustavo Berriel, que também mandou muito bem. Foi sem querer querendo. Ele sempre diz isso e sempre te bate. Você não se meta, Nhonho, porque quem se mete em assuntos alheios se mete em camisa de 11 varas. E a maravilhosa Isaura Gomes fez a Bruxa do 71. Você não estava com o estilingue? E o que foi que fez com a Chiquinha? O trabalho do Multishow foi tão surreal que eles chegaram até a exibir episódios inéditos com a dublagem clássica, a dublagem antiga. E acredite, isso não foi através de uma sessão mediúnica da Bruxa do 71. Para ver se é possível a comunicação com os mortos. A explicação disso, na verdade, é bem simples. A emissora pegou episódios que possuíram dublagens clássicas feitas nos anos 80 e 90, lá pela Maga, só que o SBT nunca colocou no ar. Ou seja, coisa de louco, né? Pois imagina quantos episódios maravilhosos estavam ali guardados há anos, como por exemplo, essa versão de Julieu e Romieta. Eu sou Montesco por parte de pai, Bolanhos por parte de mãe e Sargento por parte do serviço militar obrigatório. Tá, Renan, mas você tá falando de um monte de pontos positivos do Multishow, que o canal fez isso, fez aquilo, foi maravilhoso. E beleza, já entendi que realmente a emissora mandou super bem. Mas não teve nada negativo? Não tem crítica nenhuma? Foi tudo 100% maravilhoso? Não, que é isso? Então, tiveram muito mais pontos positivos, mas é claro, também tiveram pontos negativos, e a gente vai falar sobre isso. Quem assistiu os primeiros inéditos provavelmente se deparou com uma dublagem um pouco estranha, mesmo sendo um trabalho novo. Se liga. Onde estão os outros 11? Os outros 11? É que eles foram jogar futebol, o senhor sabe, agora com a Copa do Mundo, todo mundo tá nessa de... É algo incrível, não é? Foram todos jogar bola. Nessa última cena, as vozes estavam ótimas, mas fica um pouco difícil pra gente entender o que eles estavam falando. Isso aconteceu porque o pessoal colocou uns efeitos para deixar as vozes mais abafadas, como se fosse uma dublagem mais antiga mesmo. E a ideia foi super legal, eu tenho certeza que tentaram criar um padrão com as dublagens antigas e até mesmo fazer que nós, fãs, não estranhássemos tanto uma qualidade muito melhor. Pois vamos combinar, dublar em 2018 e dublar em 84, existe muitos e muitos anos de diferença. Tentei fazer a conta rápido e falhei, acho que vocês perceberam. E o burro na frente. E essa diferença também pega no avanço tecnológico de uma forma ou de outra. Então eu acho que a ideia foi muito bacana. Porém a experiência talvez nem tanto assim. Então alguns fãs reclamaram e aí a emissora decidiu transmitir os episódios sem esse filtro. E aí a diferença foi muito grande. É que eles foram jogar futebol, o senhor sabe, agora com a Copa do Mundo, todo mundo tá nessa de... É algo incrível, não é? Foram todos jogar bola. Já um outro assunto que diverge opiniões entre os fãs é mais referente às músicas de fundo, à sonoplastia mesmo. Tinha que ser o Chaves de novo! O lado legal é que o pessoal responsável recuperou aquelas trilhas super clássicas que a gente ama desde sempre, que a gente ouve e fala, meu Deus, é a musiquinha do Chaves. O lado não tão bom é que em certos momentos elas entraram em pontos um pouco questionáveis. Em Chapolin fica mais claro para entender o que eu tô dizendo. Como por exemplo com essa trilha de faroeste que foi usada em momentos que não se passavam em faroeste. Vem. É claro que tudo isso é uma parte mais técnica e é mais perceptível para a galera que está acostumada a reparar nesses detalhes e que conhece a fundo as músicas, conhece os momentos onde elas são usadas normalmente. Mas assim, de qualquer forma eu acho que é interessante a gente comentar aqui. E nessa mesma linha, os fãs também divergem quanto ao uso de músicas que foram colocadas em momentos que originalmente não tinham músicas de fundo.
Novamente, isso faz parte de uma questão mais técnica, que com certeza boa parte dos fãs sequer repararam. Mas é interessante a gente ver como era a obra e como foi exibido aqui. Aliás, acho que a gente adora fazer isso em todas as épocas de dublagem. Olhar o que mudou, como foram as adaptações de tradução, de dublagem, até mesmo erros de dublagem. Inclusive, tem muitos vídeos relacionados a esses temas aqui no card. Depois você vai lá dar uma olhada. Agora, uma das principais reclamações que eu vejo da galera, tanto aqui no Vila do Chaves, quanto na época em que os episódios estrearam no Multishow, é com relação aos dubladores. Só que aí a galera reclama porque as vozes dos dubladores clássicos já estão um pouco diferentes, porque eles envelheceram e tal. E também reclamam porque os dubladores clássicos que faleceram não estão lá e tiveram que ser substituídos. Não me diga. Então não me pergunte. Mas aí é óbvio, né? Ou a gente tinha uma nova dublagem, ou a gente não tinha nova dublagem e também não tinha novos episódios. E exigir que as vozes dos dubladores se mantivessem intactas depois de quase 4 décadas é no mínimo absurdo, né? Mas não mais absurdo do que esperar vozes idênticas dos novos dubladores que substituíram aqueles que já haviam falecido. Mas independente de tudo isso, o que eu tenho a dizer é que o trabalho dos envolvidos foi muito bacana em todos os setores. Nunca imaginei Chaves e Chapolin no Multishow. O pessoal tratou as séries com o maior respeito e isso é muito legal. Tem muita barriga, senhor Razão. E aliás, o trabalho foi tão bom que dificilmente alguém vai repetir ou fazer ainda melhor em algum outro momento. Só que infelizmente essa transmissão foi interrompida em 2020, quando Chaves e Chapolin saíram do ar no mundo inteiro. E você até agora não entendeu por que as séries saíram do ar? Tá aí pensando que é culpa da Dona Florinda, dos churruminos, dos inceptos, do Sr. Barriga, do Seu Madruga que não pagou aluguel, dos espíritos zombeteiros, do Bill Gates, seja lá de quem for, assiste o vídeo que tá aqui do lado, porque aí sim suas dúvidas acabarão. E a gente se vê no próximo vídeo nessa mesma hora e nesse mesmo canal.